Olá pessoal, hoje o tema é muito interessante. Ele vai servir de referência para o nosso trabalho a partir da semana que vem, onde eu inicio todo um processo de temas sobre a avaliação do conceito Maitland. E o nosso primeiro tema da semana que vem sobre esse assunto será sobre raciocínio clínico, ou seja, saber pensar, todo um processo de pensar. E para isso eu seleciono um tema para hoje muito interessante, é sobre leitura. O tema é Ler devia ser proibido, de Guiomar de Gramal. Então vamos lá. Depois não esqueçam de comentar, de inscrever, adicionar amigos, curtir, faça os comentários, é muito importante para mim. Estou aprimorando e cada vez mais tentando melhorar os temas para todos vocês. Então vamos lá novamente. Ler devia ser proibido. A pensar fundo sobre a questão, eu diria que ler devia ser proibido. Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas, acorda os homens para as realidades impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vivem. A leitura induz à loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social. Não me deixe mentir os exemplos de Dom Quixote e Madame Bovary. O primeiro, coitado, de tanto ler aventuras de cavalheiros que jamais existiram, meteu-se pelo mundo afora, a crer-se capaz de reformar o mundo, quilha de ossos que mal sustinha, a si e ao pobre Roniçante. Quanto à pobre Emma Bovary, tomou-se esposa inútil para fofocas e bordados, perdendo-se em delírios sobre bailes e amores cortesãos. Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode tornar-se um adulto perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra forma. Afinal de contas, a leitura desenvolve um poder incontrolável. Liberta o homem excessivamente. Sem a leitura, ele morreria feliz. Olha só, ignorante dos grilhões que o encerram. Sem a leitura, ainda estaria mais afeito à realidade cotidiana, se dedicaria ao trabalho com afinco, sem procurar enriquecê-la, com gabriolas de imaginação. Sem ler, o homem jamais saberia a extensão do prazer. Não experimentaria nunca o sumo bem de Aristóteles, que é o conhecer. Mas para que conhecer, se na maior parte dos casos, o que necessita é apenas executar ordens? Se o que deve, enfim, é fazer com que deles esperam e nada mais. Ler pode provocar o inesperado. Pode fazer com que o homem crie atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode gerar a invenção. Pode estimular a imaginação, de forma a levar o ser humano além do que é devido. Além disso, os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia. Nos transportam a paraísos misteriosos, nos fazem enxergar unicórnios azuis e palácios de cristal. Nos fazem acreditar que a vida é mais do que um punhado de pó em movimento, que há algo a descobrir, há horizontes para além das montanhas, há estrelas por trás das nuvens, há estrelas jamais percebidas. É preciso desconfiar desse pendor para um absurdo que nos impede de aceitar nossas realidades cruas. Não deem mais livros às escolas. Pais, não leiam para os seus filhos. Pode levá-los a desenvolver esse gosto pela aventura e pela descoberta que fez do homem um animal diferente. Antes estivesse ainda a passear de quatro patas, sem noção do progresso e civilização, mas tampouco sem conhecer guerras, destruição, violência. Professores, não contem histórias. Pode estimular uma curiosidade indesejável em seres que a vida destinou para a repetição e para o trabalho duro.
Ler pode ser um problema, pode gerar seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos e um mundo administrado onde ser livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança. Seria impossível controlar e organizar a sociedade se todos os seres humanos soubessem o que desejam. Se todos se pudessem articular bem suas demandas, afincar sua posição no mundo e a fazer dos discursos os instrumentos de conquista de sua liberdade. O mundo já vai para um bom caminho. Cada vez mais as pessoas leem por razões utilitárias, para compreender formulários, contratos, bulas de remédios, projetos, manuais, etc, etc. Observem as filas, um dos pequenos cancros da civilização contemporânea. Bastaria um livro para que todos se vissem magicamente transportados para outras dimensões, menos incômodas. É esse o tapete mágico, o pó do perim-pim-pim, a máquina do tempo. Para o homem que lê, não há fronteiras, não há cortes, prisões tampouco. O que é mais subversivo do que a leitura? É preciso compreender que ler para se enriquecer culturalmente ou para se divertir deve ser um privilégio concedidos para apenas alguns, jamais aqueles que desenvolvem trabalhos práticos ou manuais. Sejam em filas, em metrôs ou no silêncio da alcova. Ler deve ser coisa rara, não para qualquer um. Afinal de contas, a leitura é um poder. É o poder e para poucos. Para obedecer, não é preciso enxergar. O silêncio é a linguagem do submisso. Para executar ordens, a palavra é inútil. Além disso, a leitura promove a comunicação de dores, alegrias, tantos outros sofrimentos. A leitura é obscena. Expõe o íntimo, toma coletivo individual e público, o secreto, o próprio. A leitura ameaça os indivíduos, porque os faz identificar suas histórias a outras histórias. Torna-os capazes de compreender e aceitar o mundo do outro. Sim, a leitura devia ser proibida. Ler pode tornar o homem perigosamente humano. Pessoal, essa leitura, esse texto, foi extraído de um trecho do livro de Jonas Prado, título A Formação do Leitor, Pontos de Vista, Rio de Janeiro, Argos, 1999. Faça uma reflexão e a partir da semana que vem nós estaremos iniciando todo esse processo do raciocínio clínico. Importante para qualquer processo que nós venhamos a fazer em nossas vidas, principalmente na nossa área da fisioterapia, onde nós temos toda uma avaliação. E a avaliação nós precisamos pensar, nós precisamos racionar. Não podemos aceitar as coisas como elas são, simplesmente recebendo um diagnóstico, sem saber a causa, como foi feito esse processo. E a única forma é nós fazermos isso, e não copiar dos outros, e não pegar uma avaliação, um diagnóstico de outra pessoa ou de um sistema. Então, é bem simples assim. Cada ser humano, cada paciente precisa ser avaliado, precisa ser diagnosticado. Um bom diagnóstico leva a um bom tratamento, com toda certeza. Um grande abraço a todos, gratidão e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço.